Capítulo 13. Todas as comemorações agradam a Deus? Certifiquem-se sempre do que agrada ao Senhor. Efésios 5:10. Parágrafo 1. O que cada um de nós tem que fazer? Porque isso não é fácil. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. João 4:23. Cada um de nós tem que se certificar do que agrada ao Senhor. Efésios 5:10. Isso nem sempre é fácil. Satanás quer nos enganar para fazermos coisas que deixam Jeová triste. Parágrafo 2. Conte o que aconteceu com o povo de Israel quando estavam perto do Monte Sinai. Um modo de Satanás tentar nos enganar é por nos confundir sobre o que é certo e errado. Veja o que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam perto do Monte Sinai. Moisés tinha subido a montanha e o povo ficou esperando por ele. Mas eles se cansaram de esperar e pediram que Arão fizesse um Deus para eles. Arão fez um bezerro de ouro. Daí o povo fez uma festa. O povo dançou em volta do bezerro e se curvou na frente dele. Eles achavam que se curvar na frente do bezerro era o mesmo que adorar a Jeová. Mas achar que era uma festividade para Jeová não fazia daquilo uma coisa certa. Para Jeová, aquilo era idolatria e muitos deles morreram. Êxodo 32, 1-6, 10 e 28. Isso nos ensina que temos que ter cuidado para não ser enganados. Não devemos tocar em nada impuro, ou seja, não devemos ter nada a ver com a religião falsa. Devemos deixar que Jeová nos ensine o que é certo e o que é errado. Isaías 52, 11. Parágrafos 3 e 4. Por que é bom saber a origem de algumas comemorações comuns hoje? Quando Jesus esteve na terra, ele ensinou aos apóstolos o modo certo de adorar a Jeová. Depois que Jesus morreu, os apóstolos continuaram a ensinar a outros a mesma coisa. Mas depois da morte deles, falsos instrutores começaram a ensinar ideias erradas e a deixar que costumes e comemorações que não tinham origem cristã entrassem na congregação. Eles até mudaram o nome de algumas comemorações para parecerem cristãs. Muitas delas são comuns hoje, mas elas ainda têm a ver com ideias erradas, até com o ocultismo. No mundo todo, comemorações e feriados são muito importantes na vida da maioria das pessoas. Mas conforme você for aprendendo o ponto de vista de Jeová sobre as coisas, talvez veja que precisa mudar seu modo de pensar sobre certas comemorações. Talvez você ache difícil fazer isso, mas Jeová vai ajudar você. Vamos ver agora a origem de algumas comemorações comuns hoje. Isso vai nos ajudar a saber o que Jeová pensa delas. De onde surgiu o Natal? Parágrafo 5. O que mostra que Jesus não nasceu em 25 de dezembro? A maioria das pessoas acha que Jesus nasceu em 25 de dezembro, e é nesse dia que em muitos lugares se comemora o Natal. A Bíblia não diz em que dia nem em que mês Jesus nasceu, mas ela fala sobre a época do ano. Lucas escreveu que quando Jesus nasceu, os pastores estavam vivendo ao ar livre, cuidando dos rebanhos. Lucas 2, 8-11. Jesus nasceu em Belém, e em dezembro lá faz frio, chove e neva. Assim, os pastores não ficariam ao ar livre com seus rebanhos à noite. Isso mostra que Jesus nasceu quando o clima estava agradável, não em dezembro. Tanto a Bíblia como a história mostram que Jesus nasceu entre os meses que agora chamamos de setembro e outubro. Parágrafos 6 e 7. A. De onde vieram muitos costumes do Natal? B. Qual deve ser o motivo para darmos presentes? Então, de onde surgiu o Natal? De festas da religião falsa, como as festas romanas chamadas Saturnais. As Saturnais eram festas para Saturno, o deus da agricultura. Uma enciclopédia diz: muitos costumes do Natal vieram das Saturnais, que aconteciam no mês de dezembro. Foi dali que veio, por exemplo, o costume de fazer comidas especiais, dar presentes e acender velas. Além disso,
era em 25 de dezembro que se comemorava o aniversário do deus Sol persa, chamado Mitra. Mas a maioria das pessoas que comemoram o Natal hoje não pensa em nada disso. Para elas, o Natal é uma oportunidade de estar com a família, comer bem e dar presentes. É claro que gostamos de estar com amigos e parentes. E Jeová quer que seus servos sejam generosos. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Mas Jeová não quer que a gente dê presentes só em ocasiões especiais. O povo de Jeová gosta de dar presentes e de estar junto com os amigos e a família em qualquer época do ano, sem esperar nada em troca. Eles dão presentes por amor, não por obrigação. Parágrafo 8. Será que os astrólogos deram presentes para Jesus quando ele era um bebezinho? Para explicar o motivo de dar presentes no Natal, muitos dizem que 3 reis magos deram presentes para o bebê Jesus quando ele estava num estábulo. É verdade que um grupo de homens visitou Jesus e deu presentes para ele. Naquela época, era comum dar presentes a pessoas importantes. Mas sabia que aqueles homens eram astrólogos? Eles praticavam magia e não adoravam a Jeová. Além disso, eles não visitaram Jesus quando ele era um bebezinho no estábulo. Eles foram mais tarde, quando Jesus era uma criancinha e morava numa casa. O que a Bíblia diz sobre aniversários? Parágrafo 9. De que 2 aniversários a Bíblia fala? O dia em que um bebê nasce é um dia muito feliz. Mas isso não quer dizer que devemos tratar essa data como especial. Pense no seguinte: a Bíblia só fala de 2 aniversários. Um foi o aniversário de Faraó, e o outro foi o do rei Herodes Antipas. Gênesis 40, 20 a 22 diz: O terceiro dia era o aniversário de Faraó, e ele deu um banquete a todos os seus servos. Ele trouxe para fora o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, diante dos seus servos. E ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro, e ele continuou a servir o copo a Faraó. Mas Faraó pendurou o chefe dos padeiros no madeiro, assim como José havia interpretado. Marcos 6, 21 a 29 diz: Mas chegou um dia conveniente quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos altos funcionários, aos comandantes militares e aos homens mais importantes da Galileia. E a filha de Herodias entrou e dançou, e ela agradou a Herodes e aos que comiam com ele. O rei disse à moça: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Sim, ele lhe jurou: o que for que você me pedir, até a metade do meu reino, eu darei a você. Então ela saiu e perguntou à sua mãe: O que devo pedir? Ela respondeu: A cabeça de João, o batizador. Imediatamente ela correu até o rei e fez o seu pedido, dizendo: Quero que o senhor me dê sem demora, numa bandeja, a cabeça de João Batista. Embora isso o entristecesse profundamente, o rei não quis desconsiderar o pedido dela, por causa dos juramentos que tinha feito e por causa dos seus convidados. Assim, o rei enviou imediatamente um soldado da sua guarda com ordens para que trouxesse a cabeça de João. Então ele foi, decapitou-o na prisão e trouxe a cabeça numa bandeja. Ele a deu à moça, e a moça a deu à sua mãe. Quando os discípulos dele ouviram isso, foram pegar o seu corpo e o colocaram num túmulo. Mas nenhum dos dois servia a Jeová. Além disso, a Bíblia não fala de nenhum servo de Jeová que comemorou o aniversário. Parágrafo 10. O que os primeiros cristãos achavam de comemorar aniversário? Uma enciclopédia diz que os primeiros cristãos achavam que comemorar aniversário era um costume pagão, ou seja, um costume de religiões não cristãs. Esses costumes vinham de ideias erradas. Por exemplo, os gregos no passado acreditavam que cada pessoa era protegida por um espírito que via a pessoa nascer. Para eles, esse espírito tinha ligação com um Deus que tinha nascido na mesma data que a pessoa. Eles acreditavam que para continuar a ser protegida, a pessoa tinha que comemorar o aniversário dela. Além disso, os aniversários têm a ver com a astrologia e o horóscopo. Parágrafo 11. O que Jeová espera de nós? Muitas pessoas acham que seu aniversário é um dia especial em que elas têm que ser tratadas com amor e carinho.
Mas podemos tratar bem nossos parentes e amigos o ano todo, não só num dia específico. Jeová espera que sejamos bondosos e generosos sempre. Atos 20:35 diz: Em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente assim, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Todos os dias ficamos felizes com a vida que Jeová nos deu, não apenas no nosso aniversário. Parágrafo 12. Como o dia em que morremos pode ser melhor do que o dia em que nascemos? Eclesiastes 7:1 diz: um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como o dia em que morremos pode ser melhor do que o dia em que nascemos? Quando nascemos, ainda não fizemos nada na vida, nem de bom nem de mal. Mas quando usamos nossa vida para servir a Jeová e fazer o bem, fazemos um bom nome, e Jeová não vai se esquecer de nós nem depois da nossa morte. Os servos de Jeová não comemoram o seu próprio aniversário nem o de Jesus. Na verdade, o único evento que Jesus mandou comemorar é a celebração da morte dele. O que dizer da Páscoa? Parágrafos 13 e 14. Qual é a origem da Páscoa? Muitos acreditam que quando comemoram a Páscoa, estão comemorando a ressurreição de Jesus. Mas, na verdade, muitos costumes da Páscoa de hoje têm a ver com rituais de fertilidade da religião falsa. Veja o caso dos coelhos e dos ovos de Páscoa. Já faz muito tempo que nas religiões não cristãs, os coelhos são usados para representar a fertilidade. E um dicionário diz que a brincadeira de procurar ovos de Páscoa vem de um ritual de fertilidade. Fica claro que a Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus. Será que Jeová gosta quando as pessoas misturam coisas da religião falsa com a ressurreição de Jesus? Claro que não. Na verdade, Jeová nunca pediu para nós comemorarmos a ressurreição de Jesus. Festas de Ano Novo. Parágrafo 15. Qual é a origem da festa de Ano Novo? Cada país tem seu modo de comemorar o Ano Novo. Mas em muitos lugares, é comum as pessoas fazerem grandes festas na virada do ano. E geralmente essas festas têm muita imoralidade e bebedeira. Além disso, a origem dessa festa não é cristã. Uma enciclopédia diz: os romanos dedicavam o dia do Ano Novo a Jano, o deus dos portões, das portas e dos começos. O mês de janeiro recebeu esse nome por causa de Jano, que tinha dois rostos, um virado para frente e outro virado para trás. Casamentos que deixam Jeová feliz. Parágrafos 16 e 17. O que devemos fazer se estamos pensando em dar uma festa de casamento? O casamento é uma ocasião feliz. O que as pessoas costumam fazer numa festa de casamento varia de um país para outro. Mas, em geral, elas não param para pensar de onde esses costumes vieram. Assim, talvez não saibam que certo costume vem da religião falsa. Mas um casal cristão que vai casar quer fazer de tudo para que sua festa deixe Jeová feliz. Eles podem pesquisar a origem de costumes comuns em festas de casamento no seu país. Assim, eles vão poder tomar boas decisões. Alguns costumes têm a ver com desejar boa sorte ao casal. Em alguns lugares, as pessoas jogam arroz ou algo parecido nos noivos. Eles acham que isso vai ajudar o casal a ter filhos, felicidade e vida longa. Acham também que isso vai proteger o casal contra o mal. Mas os cristãos precisam ter cuidado para não fazer nada que tenha a ver com a religião falsa. 2 Coríntios 6, 14 a 18 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou o que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que o crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templo de um Deus vivente, como Deus disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz Jeová, e parem de tocar em coisa impura, e eu os acolherei. E eu me tornarei pai para vocês, e vocês se tornarão filhos e filhas para mim, diz Jeová, o Todo-Poderoso.
Parágrafo 18. Que outros princípios da Bíblia devem ser levados em conta numa festa de casamento? O casal cristão quer que sua festa de casamento seja uma ocasião alegre e decente e que todos os convidados se sintam bem. Por exemplo, se um convidado quiser falar algumas palavras em público, não deve dizer nada de mau gosto, imoral ou que mostre falta de respeito com os noivos ou outros. Além disso, o casal não vai querer fazer uma festa luxuosa, fazendo uma ostentação de posses. 1 João 2,16. Se você estiver planejando uma festa de casamento, faça de tudo para que possa lembrar daquele dia com alegria, não com tristeza. Entenda melhor número 28. Festas de casamento. A Bíblia não tem regras específicas sobre como um casamento deve ser feito. O que a lei exige e os costumes locais variam de um lugar para outro. A parte mais importante do casamento são os votos que o casal faz diante de Jeová. Quando vão fazer os votos, muitos casais decidem convidar familiares e amigos mais próximos. Muitos também pedem para um ancião fazer um discurso bíblico. É o casal que decide se vai fazer uma festa de casamento. Não importa como o casal decida organizar sua festa de casamento, eles têm que ter certeza de que a festa vai dar honra a Jeová. Os princípios da Bíblia podem ajudar os noivos a tomar boas decisões. Se o casal decidir servir bebidas alcoólicas, eles têm que ter certeza de que a festa não fuja do controle. Se decidirem que a festa vai ter música ou algum tipo de diversão, eles precisam tomar cuidado para que nada deixe Jeová triste. Mas em vez de se preocupar só com o dia do casamento, o casal cristão precisa se concentrar na sua amizade com Deus e no seu relacionamento um com o outro. Para mais sugestões, veja a Sentinela de 15 de outubro de 2006, páginas 18 a 31. É correto brindar? Parágrafos 19 e 20. De onde vem o costume de brindar? Alguns têm o costume de brindar em festas de casamento e em outras ocasiões. Num brinde, uma pessoa deseja uma coisa boa e os outros levantam seus copos concordando com ela. Isso é certo? Um livro diz que brindar provavelmente vem de um costume não cristão em que um líquido sagrado era oferecido aos deuses. Isso era feito em troca de um pedido e daí se dizia vida longa ou saúde. No passado, as pessoas costumavam levantar seus copos para pedir uma bênção aos seus deuses. Mas ter as bênçãos de Jeová não depende disso. Vocês que amam a Jeová, odeiem o que é mal. Parágrafo 21. De que tipo de comemorações os cristãos não participam? Antes de decidir se deve participar de uma comemoração, pergunte-se: que modo de pensar e de agir essa comemoração incentiva? Algumas festas e comemorações envolvem danças sensuais, bebedeiras e até imoralidade. Podem fazer parecer que o homossexualismo é algo normal. Também podem incentivar o nacionalismo, ou seja, ter orgulho exagerado do próprio país. Se participamos nessas coisas, será que estamos mesmo odiando o que Jeová odeia? Parágrafo 22. O que pode ajudar você a decidir se vai participar numa comemoração? Os cristãos precisam ter cuidado para não participar de nenhuma comemoração que mostra falta de respeito por Jeová. Paulo escreveu: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Entenda melhor número 29. Tomar boas decisões. Queremos tomar boas decisões que estejam de acordo com os princípios da Bíblia. Por exemplo, imagine uma irmã que não tem um marido cristão. O marido dela a convida para comer na casa de parentes durante um feriado do mundo. O que você faria se estivesse nessa situação? Se sua consciência permitir que você vá, você pode explicar para seu marido ou sua esposa que, se na ocasião tiver algum costume da religião falsa, você não vai participar. Se você decidir ir, também precisa pensar em como isso vai afetar a consciência de outros.
Ou talvez seu patrão ofereça para você um bônus na época de fim de ano. Será que você não pode aceitar? Não necessariamente. Aceitar ou não o bônus pode depender, até certo ponto, de como seu patrão vê isso. Será que ele acha que o bônus faz parte da comemoração de fim de ano? Ou é só um jeito de ele agradecer o seu trabalho? Pensar nisso e em outros pontos vai ajudar você a decidir se deve aceitar o bônus. Outra situação é quando alguém dá para você um presente na época de fim de ano e diz: sei que você não comemora essas coisas, mas eu quero te dar isso. Talvez a pessoa só esteja sendo bondosa. Por outro lado, é bom se perguntar: será que ela está querendo testar minha fé ou me fazer participar dessas comemorações? Depois de pensar nisso, a decisão de aceitar ou não o presente é sua. Em todas as nossas decisões, queremos ter uma consciência limpa e ser fiéis a Jeová. Voltando ao parágrafo. É claro que nem todas as comemorações têm a ver com imoralidade, religião falsa ou nacionalismo. Se uma comemoração não vai contra os princípios da Bíblia, cada um precisa decidir se vai participar ou não. Mas também temos que pensar em como nossa decisão vai afetar outros. Mostre respeito por Jeová em palavras e ações. Parágrafos 23 e 24. Como você pode explicar para seus parentes o motivo de você não participar mais de algumas comemorações? É provável que você não participe mais de nenhuma comemoração que mostra a falta de respeito por Jeová. Por isso, alguns parentes que não são testemunhas de Jeová talvez achem que você não gosta mais deles e não quer ficar com eles. Talvez eles achem que é só nessas comemorações que a família tem a chance de se reunir. O que você pode fazer? Existem muitas maneiras de mostrar amor por eles e de mostrar que eles são importantes para você. Que tal passar tempo com eles em outras ocasiões? E se seus parentes quiserem saber por que você não participa mais de certas comemorações? Você pode fazer pesquisa nas nossas publicações e no site jw.org para ver como explicar para eles. Mas não dê a impressão de que você é o dono da verdade, nem insista para que eles pensem igual a você. Ajude sua família a ver que você estudou o assunto antes de tomar sua decisão. Fique calmo e use palavras agradáveis, temperadas com sal. Colossenses 4, 6. Parágrafos 25 e 26. Como os pais podem ajudar os filhos a amar os princípios da Bíblia? É importante entender bem o motivo de não participarmos de certas comemorações. Queremos deixar Jeová feliz. E se somos pais, temos que tirar tempo para ajudar os filhos a entender e a amar os princípios da Bíblia. Quando Jeová se tornar uma pessoa real para eles, eles também vão querer deixar Jeová feliz. Jeová fica feliz quando vê que nos esforçamos para adorar a Ele da maneira certa. Mas também deixamos Jeová feliz quando somos honestos. Será que é possível ser honesto no mundo de hoje? Vamos ver isso no próximo capítulo. Princípios da Bíblia. 1. Temos que respeitar a Jeová em tudo. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Como podemos decidir se vamos participar de uma comemoração? Provérbios 15, 15, Eclesiastes 3, 12 e 13, Atos 20, 35 e 2 Coríntios 9, 7. Jeová quer que cada um de nós tenha alegria na vida. Ele quer que sempre sejamos bondosos e generosos, não só num dia específico. Êxodo 32, 1 a 6 e Apocalipse 12, 9. Nem sempre é fácil saber o que fazer. Satanás quer nos confundir sobre o que é certo e errado. João 8, 32 e Hebreus 5, 14. Aprender sobre a origem de comemorações comuns hoje vai nos ajudar a saber o que Jeová pensa delas. 2. Muitas comemorações comuns hoje têm origem não cristã. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 32. Qual é a origem de algumas comemorações?
2 Coríntios 6, 14 e 18 e 2 João 6 e 7. Depois que os apóstolos morreram, falsos instrutores deixaram que costumes e comemorações não cristãs entrassem na congregação. Eles até mudaram o nome de algumas delas para parecerem cristãs. Muitas são comuns hoje, como a Páscoa e o Ano Novo. Lucas 2, 8 a 11. Em muitos lugares, as pessoas comemoram o Natal em 25 de dezembro. Mas Jesus não nasceu nesse dia. Gênesis 40, 20 a 22 e Marcos 6, 21 a 29. Os primeiros cristãos não comemoravam aniversário. A Bíblia menciona 2 aniversários de maneira negativa. 3. Pense bem antes de decidir se vai participar ou não. Certifiquem-se sempre do que agrada ao Senhor. Efésios 5:10. De que tipo de comemorações os cristãos não participam? Ao decidir se você deve participar ou não em alguma comemoração, pergunte-se: Isaías 52:11, 1 Coríntios 4:6, 2 Coríntios 6, 14 a 18 e Apocalipse 18:4. Será que ela tem a ver com a religião falsa ou até mesmo com o ocultismo? Jeremias 17, 5 a 7, Atos 10, 25 e 26 e 1 João 5, 21. Será que glorifica uma pessoa ou uma organização? Será que incentiva o nacionalismo? Atos 10, 34 e 35 e 17 e 26. Será que faz parecer que uma raça ou um país é melhor do que outro? Salmo 97, 10, 1 Coríntios 2, 12, Efésios 2, 2 e 1 Pedro 4, 3. Será que incentiva o espírito do mundo, talvez por incentivar a pessoa a ficar bêbada ou a fazer coisas imorais? Romanos 14, 21. Se eu decidir participar, como isso vai afetar a consciência de outros? Romanos 12, 1 e 2, Colossenses 4, 6 e 1 Pedro 3, 15. Se eu decidir não participar, como vou explicar isso para outras pessoas?